Eu sou Antônio Salatino, sou professor titular na condição de professor sênior do Departamento de Botânica e estou nesse departamento desde 1973. Em 2012, houve a minha aposentadoria e, em seguida, eu assinei um contrato com o departamento, que se chama Termo de Adesão e Permissão de Uso, que faculta ao professor aposentado a possibilidade de continuar pesquisando e ministrando aulas. Então, essa é a minha condição, é professor sênior. Então, as áreas de pesquisa do nosso laboratório são ceras, flavonoides, substâncias fenólicas e, mais recentemente, com o ingresso do Marcelo, então ele trabalha com fungos associados a raízes de plantas. Com o ingresso da Débora Cursino dos Santos e a Cláudia Maria Furlan, então toda a evolução do nosso laboratório cresceu bastante com os projetos delas, dos seus pós-graduandos. Elas fizeram projetos, com isso, então, novos equipamentos foram trazidos para o laboratório. O laboratório também se expandiu em termos de área, e as linhas de pesquisa são essas, relacionadas com metabólitos secundários e a sua aplicação em ecologia, especialmente a Cláudia Furlan, que sempre trabalhou com a influência de poluentes, né, no metabolismo secundário, substâncias fenólicas com ênfase em flavonoides e a filogenia molecular. Vez ou outra nós fazemos associação com especialistas, e mais também agora desde 1990, com própolis. Análise de própolis, composição de própolis, plantas fornecedoras, identificação de plantas fornecedoras de resina para a produção de própolis e atividade biológica de própolis. Com isso, nós temos feito associação com especialistas de outras instituições, recentemente com pesquisadores da Universidade Federal Rural do Rio Grande do Norte e também com a Universidade Federal de Viçosa. Nós fizemos também colaboração. Extensão, eu me interesso bastante, né, por apresentar palestras, isso é muito gratificante, né? Palestras em congressos, palestras a convite de colegas, aulas especiais. Eu gosto muito desse tipo de atividade. Mas eu dedico especial atenção a um tipo de extensão, que é assessoria. Assessoria, todos nós fazemos assessoria para a FAPESP, CNPq, né? Mas eu gosto muito, e parece que nem todos os nossos colegas gostam, de prestar assessoria para revisão de artigos submetidos. Porque eu acho que não há muita colaboração da comunidade de pesquisadores. Porque eu fui editor da Revista Brasileira de Botânica e, para mim, era uma dificuldade muito grande em conseguir revisores para artigos submetidos. Às vezes eu tinha que mandar convites para 15, 20 pesquisadores. Muitos deles nem sequer respondiam. Então, como eu sei como é difícil a vida de editor, quando eu recebo um convite, na maioria das vezes eu aceito. Eu acho que isso também é muito bom para a pós-graduação do departamento, que é uma forma também de internacionalização. Muitos dos convites vêm de editores de revistas internacionais. Então, eu acho que também presta um serviço importante para o departamento. Ensino, eu acho que eu exerci um papel importante, porque eu participei da comissão de graduação na época em que houve a primeira reestruturação curricular, que aconteceu de 1991 a 1995.
Depois houve uma segunda, que foi um aperfeiçoamento uma reestruturação da primeira reestruturação. Na época, existia uma disciplina que era chamada botânica econômica. E a botânica econômica não era bem vista pelos alunos. E, na época, eu via, assim, com muito receio, a ameaça de extinção dessa disciplina. Então, eu, na condição de docente do departamento e também membro da comissão de graduação, eu batalhei para que essa disciplina continuasse. Nós alteramos o nome para Recursos Econômicos Vegetais, criamos um novo conteúdo de aulas teóricas e também de aulas práticas. Então, entre as contribuições que eu acho que foram importantes, né, para essa disciplina e para o departamento, por extensão, foi essa parte prática, né? Então, como eu tinha experiência em produção de papelão e celulose, eu falei, eu vou tentar fazer a obtenção de celulose em laboratório. Não a partir de eucalipto, não a partir de pinos, como é feito na indústria, mas a partir de fibras não lenhosas. Então, folha de milho, bagaço de cana. E como eu sabia que para a produção de celulose a partir de madeira é necessário digestão com soda e bisulfito, e depois um clareamento da massa com hipoclorito, até obter uma massa branca, né? Então foi isso que nós fizemos no laboratório. Fizemos as tentativas e conseguimos. Conseguimos, desde então, desde a década de 90, vem sendo mantida no departamento aulas de produção de fibras de papel a partir de fibras não lenhosas. Também nós fizemos experimentos de adaptação de experimentos já clássicos que usam cromatógrafo líquido para cromatografia em camada delgada. Cafeína é um dos produtos mais consumidos pela humanidade. Então, será que é possível fazer em laboratório com alunos, em pouco tempo, a dosagem de cafeína por cromatografia em camada delgada, que não precisa de equipamento sofisticado? Então, nós fizemos isso com a minha última aluna, a Carmen Palacios Rara, que está lá em Lima, e para minha satisfação, ela está dando aula lá na universidade em Lima. Nós adaptamos um experimento para fazer isso, nós publicamos numa revista, né, de educação química esse trabalho, e é um trabalho que eu acho bastante interessante pelo resultado rápido que se consegue, e é muito próximo ao conteúdo real, né, de cafeína em alimentos e em bebidas. Eu participei também do projeto de implantação do centro didático, a convite do professor Luiz Edmundo de Magalhães, que era o diretor. Foi uma pessoa que teve, assim, foi genial, né, a decisão que ele teve de usar recursos internacionais para a construção de um centro didático. Com isso, abriu espaço em todos os departamentos para expandir os laboratórios de pesquisa, e eu colaborei junto com nomes que me são muito queridos, por exemplo, Sérgio Antônio Vanin. Ele participou comigo da comissão de graduação e também dessa comissão de organização do centro didático. Também eu acho que desempenhei um papel importante também na estruturação de disciplinas optativas, como metabólitos vegetais e também a análise de extratos de plantas medicinais. Claro que em tudo isso eu tive sempre a colaboração da Maria Luísa, tive a colaboração dos meus colegas, né, do departamento, e tivemos a felicidade de publicar no ano passado um livro, né, sobre metabólitos vegetais. Grande parte daquele conteúdo foi conseguido ao longo de todo esse tempo, principalmente com os cursos que a gente mantém e a experiência de colegas que colaboraram, tá, com o seu conhecimento para esse livro.
o que motiva muito, acho que todos os pesquisadores, é fazer algo que nunca foi feito por ele, né, e ver os resultados, né? Quando os resultados emergem, isso dá uma satisfação muito grande. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Quando nós começamos a fazer análise de ceras, né? Então, fazendo análise de alcanos, as plantas têm, em geral, distribuição de alcanos com modas em 27 átomos de carbono, 29 e 31. Estamos fazendo análise de alcanos de Velociaceae. Quando injetamos no cromatógrafo, né, o extrato, os alcanos de uma espécie de Barbacenia, e o alcano principal da moda era 35, nossa, isso foi uma satisfação enorme, né? Porque era algo inédito, né? Então, esse tipo de prazer que a gente tem é algo assim que motiva bastante a pesquisa. No ensino, é a proposta de disciplinas e saber que a disciplina é bem recebida pelos alunos. Quando vem os comentários dos alunos dizendo, olha, essa disciplina foi importante para a minha formação, então isso é bastante gratificante. Eu vou mencionar dois. Em termos das áreas de pesquisa, o que mais tem sido gratificante para mim é a análise de própolis. A análise de própolis é o que tem rendido mais citações, mais convites para participar de congressos, de revisão de artigos. Eu também tenho uma satisfação muito grande, porque foi baseado num trabalho de um aluno de mestrado meu, que o Ministério da Agricultura aproveitou os resultados em termos de proposta de parâmetros e procedimentos para análise de qualidade de própolis. Isso está na publicação do Ministério da Agricultura. A bibliografia para isso é a dissertação de mestrado do Ricardo, né, que foi meu aluno. Isso para mim é bastante gratificante, né? Eu vejo com bastante otimismo, Cris. Eu conheci o departamento conheço o departamento desde 1973, e o que tem acontecido no departamento é uma evolução constante. As equipes vão adaptando as suas abordagens, vão modernizando, aproximando as suas pesquisas dentro do estado da arte, né? O departamento, do ponto de vista de relacionamento, eu acho que é muito bom, né? Nós não temos grandes conflitos. Então, quando eu entrei no departamento, havia conflitos que chegou ao ponto de pessoas do conselho do departamento se levantarem e quase se agredir. Isso nunca mais aconteceu, né? Então, eu não tenho acompanhado, né, as reuniões do departamento, já faz tempo que eu não acompanho, né? Eu não sei qual é o grau de boa convivência que existe, né? Mas eu acredito que é uma situação muito distinta do que eu encontrei em épocas passadas. Além disso, o departamento, como universidade, despertou para a sua missão em termos de licenciatura. Então, a área de licenciatura foi bastante reforçada, com contratação de professores específicos para ensino, e o nosso departamento foi além disso. Outros docentes se engajaram nessa questão de licenciatura, áreas novas foram criadas, né? Redes, biologia integrativa, trazendo pessoas valorosas, como você, por exemplo, para integrar essas áreas, de modo que isso só vai trazer benefícios e atualização das nossas pesquisas. O instrumental de todos os laboratórios se ampliou, né, graças à produção científica, os projetos que foram aprovados, né? Então, eu sou bastante otimista. Eu não tenho mais alunos, né, de iniciação, não estou aceitando mais alunos,
não estou mais orientando, eu estou participando, né, de programas de pós-graduação, de colegas, já mencionei, né, de outras instituições, também dou palpite, muitos palpites nos programas de pós-graduação dos alunos da Maria Luísa, mas eu apresentei várias palestras dizendo a minha opinião, qual a característica do aluno que todo orientador gostaria de ter. Quais as características, né, do aluno que são valiosas no seu futuro como pesquisador. Eu tive a satisfação de ver recentemente um texto, né, de um professor da Universidade de Leeds, na Inglaterra. E ele falou não sobre alunos, mas sobre pesquisador. Quais as características que o pesquisador deve ter? E, para minha satisfação, houve muita coincidência entre aquilo que eu dizia nas palestras e o que o professor acha, né? Então, por exemplo, independência. Todo pesquisador, e o aluno, portanto, que vai ser o pesquisador, ele precisa mostrar espírito de independência. Ele precisa ter iniciativa, não ser comandado sempre, mas ter a iniciativa que ele deve conquistar dentro do laboratório e dentro da pesquisa do tema. Se existe alguém que pode colaborar, que está em outro departamento, outro instituto, atrair as pessoas, né? Importante, autodidatismo. O autodidatismo está ligado a esse espírito de independência. Então, se o aluno vai ser um pesquisador e ele vai criar conhecimento novo, então ele deve ter muita capacidade de adquirir o conhecimento já existente, por si só. Curiosidade, isso é fundamental. Então, o aluno tem que ter curiosidade sobre o que ele está fazendo, sobre as áreas afins, para que possam ter interação, para ter, assim, uma abordagem interdisciplinar, que hoje, modernamente, é fundamental. E ele deve ter também aquela curiosidade que todo orientador espera quando ele faz a seguinte pergunta. Você concluiu aquele experimento que estava fazendo a semana passada? Sim, professor, concluí, terminei. Quais são os resultados? É decepcionante quando o aluno diz, eu preciso ver nas minhas anotações. Então, se ele não tem nem curiosidade de saber quais os resultados que ele obteve, isso realmente é desabonador, eu acho, desabonador num pesquisador. A nossa carreira de pesquisador não é sempre alegria. Existe muita frustração, existe muito obstáculo. Então, é necessário aquela vontade de superação, aquela vontade de superar os obstáculos, de ter aquele prazer, né, aquela descarga de endorfina, quando um obstáculo é vencido. Então, ou seja, é preciso que o aluno tenha garra. Fazendo comparação com algo que é bastante popular, né? Cristiano Ronaldo, por exemplo, é um profissional que tem muita garra, é um exemplo de ser humano que tem garra, vontade de superar. E no tênis, Rafael Nadal. São dois exemplos que eu acho que podem ilustrar muito bem esse aspecto, né, de vontade de superar as dificuldades. Inteligência lógica, capacidade cognitiva é importante, né? Mas nem todo mundo é gênio, né? E a gente também não pode dizer para os alunos que ele é inteligente, porque nada inflama mais o ego do que dizer para uma pessoa que está no meio acadêmico que ele é inteligente. Então, nós evitamos de falar em inteligência lógica e capacidade cognitiva. Mas existe um outro tipo de inteligência que pode ser melhorado, que pode ser ampliado, que é a inteligência emocional. E isso é fundamental para todo mundo que vai fazer pesquisa, porque ele vai ter que interagir com pessoas. Ele vai ter que ouvir críticas do seu orientador, de colegas, né, de outras pessoas, quando ele for fazer alguma apresentação num congresso, vai haver críticas. Ele precisa saber receber essas críticas de modo a admitir que isso está sendo feito em seu benefício. Não está sendo feito para denegrir, né, a sua imagem.
E eu tive exemplos, né, de alunos que não tiveram a inteligência emocional de receber críticas, né? Então, essas são algumas características que eu acho que são importantes, que os alunos devem ter atenção nelas.